Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. O Brasil tomou conhecimento hoje da primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos que estava internado em São Paulo. Crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. O Brasil tem hoje 168.331 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes chegou a 11.519. Não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Boa noite a todos. O Brasil ultrapassou a marca de 150 mil vítimas da Covid-19, depois de registrar 544 mortes nas últimas 24 horas. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. O que vocês ouviram agora é um pequeno resumo das proporções que a pandemia da Covid-19 alcançou no Brasil. Tudo isso ampliado por um conflituoso cenário político que já vinha se desenhando nos últimos anos e que de fato se concretizou com o resultado das eleições de 2018. Como fica evidente também nos trechos que escutamos agora, para além da periculosidade do vírus e da gravidade das consequências de uma pandemia global, o despreparo do governo, e especialmente do chefe de Estado para lidar com essa pandemia, torna o cenário ainda mais complexo. Eu me chamo Giovana e a partir de agora você escuta o Ecos do Trabalho, um podcast sobre a experiência de trabalhadores na pandemia da Covid-19. Fruto de um trabalho coletivo entre professoras e alunos do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro momento do nosso podcast, traremos para vocês depoimentos de trabalhadores da área da saúde, educação escolar e educação física. Áreas profissionais que foram bastante visadas e que estiveram presentes no debate público, principalmente nos primórdios da quarentena. A primeira por estar diretamente ligada ao enfrentamento da pandemia. A segunda por representar um grande desafio para educadores e jovens que teriam que se adaptar ao modelo à distância, em meio a tantas dificuldades. E o terceiro pelas polêmicas que surgiram no debate público acerca dos riscos do funcionamento de uma atividade em um espaço compartilhado, justamente no pico de casos de contaminação pelo Covid. Buscamos essas falas justamente para compreender como a pandemia ecoou nessas rotinas, quais foram as principais mudanças nesse processo e como esses trabalhadores perceberam a organização e preparo tanto nos seus ambientes de trabalho, como a resposta dos órgãos públicos na contenção da pandemia. Entre outras experiências, esses primeiros depoimentos nos evidenciam um desconforto e o medo perante um acontecimento sem precedentes no século XXI. Além de podermos avaliar algumas medidas específicas, como a contratação emergencial de profissionais da saúde, para dar conta dos atendimentos em função do novo coronavírus. Bom, eu sou fisioterapeuta, eu tenho 29 anos e eu acho que o que eu posso dizer sobre essa pergunta é que primeiro foi meio caótico no cenário hospitalar, até as pessoas conseguirem entender o que era o Covid e como é que isso afetava. E isso mudou muito a questão da rotina, né, da gente, porque a gente teve que tomar alguns cuidados em especial, paramentações. No próprio hospital mesmo foi meio caótico, porque não se sabia direito como é que ia ser a entrada do paciente, se ia ter que fazer uma triagem especial ou não, se ia direto para internação, normal, se não ia. Então, eu acho que no começo eu posso dizer que foi muito desorganizado, até as pessoas conseguirem estabelecer uma rotina nova
de cuidados que deveriam ter sido, né, feitos para a entrada do paciente com Covid. E no início foi meio complicado porque a fisioterapia ela é uma profissão que envolve um pouco mais de proximidade com o paciente, né? Então foi meio difícil a gente tentar entender como é que se fazia a aproximação sem poder chegar muito perto, né? Enfim, pelas questões que foram orientadas no hospital, mas aí depois a gente percebe que isso não é um bicho de sete cabeças, conforme tu vai fazendo o teu cuidado, a tua paramentação, tu faz tudo direitinho, tu consegue fazer as coisas mais tranquilas e consegue prestar um bom atendimento para o paciente. A partir de uma pandemia, a quantidade de trabalho ela se intensifica de uma forma descomunal. O número de trabalhadores que tinham lá no meu local de trabalho era muito menor. Então, um gestor, uma instituição pública, né, tiveram que fazer um processo seletivo para contratar outros profissionais de saúde para trabalhar junto com os que já atuavam na casa. Eu me inscrevi para esse concurso, fui selecionada. Então, no meu caso, eu acabei aumentando minha renda, porque além da aposentadoria, eu consegui um outro trabalho, né? Então, um novo emprego. Olha, eu pessoalmente tenho o antes e o depois. O antes parecia que eu estava sendo inútil quando eu podia ser útil durante uma pandemia. Lá não tem como ficar neutro, porque eu trabalho com um banco de dados, a gente analisa a situação de saúde. Não tem como ficar neutro vendo um número de casos tão grande diariamente e com tantos óbitos. Principalmente não tem como sair na rua, ver as pessoas parece que negando uma pandemia, parece que negando que existem casos e existem óbitos, que é uma doença que realmente está matando, e parece que não consegue se dar conta que tem que se cuidar. Então, assim, existe por um lado aquela tristeza de ver pessoas de diversas faixas etárias tendo a doença e morrendo, predominantemente mais velhos do que novos, mas também muitos novos, pessoas com idade baixa, e ver que a preocupação sanitária ela é muito mais nossa do que das pessoas. As pessoas não conseguem, acabam se cansando de se cuidar e não tem outra forma antes da vacina. Meu nome é Tatiane, eu tenho 36 anos, sou assistente pedagógico numa escola de educação profissional vinculada ao Sistema S. A partir de maio, quando nossas aulas que eram teóricas, né, tiveram que ser suspensas, né, e aí começariam então as aulas práticas, todos os funcionários que são ligados à educação tiveram seus contratos de trabalho suspenso por tempo determinado, né? Então ali a gente ficou apenas com 30%, né, do que a gente costumava receber nos meses anteriores. E mais uma ajuda de custo do governo, mas enfim, ainda era inferior ao que a gente tinha nos outros meses que não tinha pandemia. Meus colegas também, todos ficaram na mesma, todo mundo que estava ligado à educação ficou nessa mesma faixa salarial. Foi um desafio, acredito que todas as mulheres, principalmente, né, encontraram assim desafios nessa parte do home office, pois em casa os filhos não entendem que você está numa situação de trabalho, cumprindo uma carga horária, enfim, tem tarefas a fazer. E a gente acaba misturando também, muitas vezes você faz as coisas de casa no horário que deveria estar trabalhando e se prolonga com o trabalho até mais tarde, enfim, tenta compensar, né, essa carga horária até a noite, acaba misturando um pouco a tua vida profissional e pessoal. É difícil separar no home office, né? Eu me senti assim bem
bem atarefada, né? Parece que acumulou muitas funções e eu tive dificuldade nesse período do home office. Meu nome é Solange, tenho 56 anos, sou professora da rede estadual, trabalho com turmas de 1º e 4º ano, sendo que a turma de alfabetização, que é o 1º ano, eu já trabalho há 16 anos. Tu olha para o aluno, tu pergunta para ele se ele entendeu, tu tem a percepção disso, né? É bem diferente aqui, até porque muitos deles a gente não vê, eu não vejo muitos deles, né? Alunos que porque não têm acesso, porque não têm equipamento, ou porque simplesmente não fazem o acesso, a família não faz o acesso, né? Então, são N coisas que fazem com que o teu rendimento se altere. E aí, assim, entra a questão emocional do profissional, que ele começa a se questionar o que é válido, o que não é válido, o que ele continua tentando, porque ele também passa por um processo de aprendizagem. Eu também passei por um processo e passo ainda, né? Porque sempre tem novidades, sempre tem outras coisas que tu pode utilizar, que é oferecido, né, na rede, que tu possa usar como ferramenta de aprendizagem para o teu aluno. Então, assim, modifica o rendimento. Em alguns momentos ele é satisfatório, em outros tu vê que ele não traz resultado. E isso frustra muito o profissional que está ali. Sou profissional de educação física e tenho 28 anos. Bom, então, em relação a essas questões, houve demissão de uma colega, tá, que trabalhava na secretaria. Ela foi demitida. Houve suspensão do contrato de trabalho e houve redução da carga horária. Houve também a suspensão do contrato de trabalho, mas os funcionários seguiram trabalhando. Foi uma medida adotada pela academia. Eles entenderam que era o melhor utilizar esse benefício do governo como uma forma de, enfim, reduzir o prejuízo financeiro que estava por vir, né? Colocando os funcionários para trabalhar, complementando o salário, né? Além do valor que o governo pagava, para que os funcionários seguissem trabalhando em tempo integral. Se vocês prestarem atenção na entrevista do educador físico, vão perceber que ele fala em redução de jornada de trabalho. Provavelmente, ele estava se referindo a uma medida provisória implementada no início do mês de abril de 2020, a qual faz parte das iniciativas para enfrentar a crise do coronavírus. Entre outras questões, essa medida provisória permitia a redução da jornada de trabalho, com redução de salário em até 70%. Com duração máxima de 3 meses. Para o trabalhador ou a trabalhadora não sofrer tanto com a redução, o governo fez a compensação através de um auxílio, proporcional ao valor do seguro-desemprego que teria direito. No entanto, no caso do educador físico, parece ter ocorrido um acordo entre os funcionários e o proprietário. Conforme esse acordo informal, eles teriam a sua jornada de trabalho reduzidas apenas teoricamente. Na prática mesmo, todos continuariam trabalhando o mesmo número de horas, mas receberiam o auxílio do governo necessário para complementar a renda. O que parece acontecer ali é a transferência da parte do custo do trabalhador ou trabalhadora para o governo federal. Provavelmente esse acordo displicente foi firmado sobre a ameaça velada ou não da perda de empregos e fechamento do estabelecimento, nesse caso, fechamento da academia. Diante do contexto de aumento das taxas de desemprego, inflação e crise no sistema de saúde, os trabalhadores e as trabalhadoras foram levados a aceitar algumas dessas situações complexas e difíceis, talvez sem a devida compreensão da legislação e dos seus próprios direitos. Saúde versus economia. Aí está o que parece ser o principal embate no enfrentamento da pandemia. Mas o que a postura do Estado e dos chefes de empresas representa para os trabalhadores? Esse é o ponto que gostaríamos de explorar por meio dos depoimentos a partir de agora. A seguir, vocês entrarão em contato com relatos que nos trazem um panorama geral sobre o corte de direitos, sobre as demissões, abusos e precarização em relação a esses trabalhadores.
Como está presente no discurso daqueles preocupados com a crise, a pandemia veio ressaltar problemas sociais que há décadas o Brasil buscava superar. A questão de classe e racial se destacam, sendo a população negra a mais afetada em todas as esferas pelos efeitos da Covid-19, os quais se cruzam e se aprofundam com a crescente precarização dos contratos de trabalho. Esse processo de redução de direitos, no entanto, não se concretiza somente com o início da pandemia. E esse é um ponto importantíssimo para compreendermos a situação atual. Já em março de 2017 foi publicada a Lei 13.429, que ampliava as condições de precarização do trabalho justamente ao admitir a possibilidade de contratação de trabalhos terceirizados. Poucos meses depois, em julho, foi sancionada a chamada Reforma Trabalhista, ou Lei 13.467, que promove a revisão de mais de 100 itens da consolidação das leis de trabalho, criando uma série de formas precárias de contratação, com trabalho intermitente e parcial, bem como a flexibilização da jornada de trabalho, entre outras questões. Mas depois de falar tanto em precarização, que tal trazermos uma definição para essa ideia? O conceito em si não é tão complicado. Segundo Rui Braga, o conceito de precariado define um trabalhador em condições precárias de vida e de trabalho, e, portanto, mais suscetíveis a crises econômicas e mais expostos aos ciclos do aumento da pobreza. Esse perfil circula principalmente entre os jovens, que podem ser de diferentes classes sociais, mas que, sem dúvida, avançam em rumo à precarização. Nos depoimentos a seguir, vocês entrarão em contato com experiências que demonstram e exemplificam um pouco desse processo. Eu me chamo Felipe, tenho 32 anos, sou advogado trabalhista desde sempre, minha profissão sempre foi essa, sempre atuei na área trabalhista e preponderantemente, eminentemente, defendendo interesses de trabalhadores. Então essa é a visão que a gente teve, aí, as experiências que a gente teve dos reflexos da pandemia nos contratos de emprego aqui na região foi mais ou menos isso. Trabalhadores sendo demitidos sem receber um centavo, sem as verbas rescisórias, alguns trabalhadores sendo forçados a trabalhar mesmo doentes e sendo forçados a trabalhar assim, em atendimento ao público, mesmo com o receio de ser contaminado, tendo, por exemplo, idosos em casa e tendo que trabalhar, sendo obrigados a trabalhar porque o trabalho é a forma de sustento nesse modelo de sociedade que a gente vive. A gente teve aqui consultas de empregados, né, que se contaminaram, inclusive no trabalho ou no trajeto do trabalho, trabalho-casa, e aconteceu mais ou menos aquela situação que a gente havia comentado, né, de as empresas mesmo tendo ciência, mesmo com um eventual atestado médico afastando por 15 dias, as empresas forçando ali alguns trabalhadores. Claro que sempre há empresas que respeitam, né? A gente não pode dizer também que sempre há esse desrespeito, mas tem empresas que realmente respeitam, que eu até acreditaria que sejam a maioria, mas a crueldade que a gente vê assim é praticamente um egoísmo, né, de quem administra ali o recurso esse humano, é de mesmo o empregado estando contaminado com coronavírus, eles obrigarem o funcionário, o empregado a trabalhar. Isso para nós aconteceu aqui relativamente bastante. A gente orientar os funcionários a buscarem seus direitos, né, exercerem seus direitos, tendo o atestado médico de se afastar para evitar a contaminação até dos próprios colegas de trabalho, da sociedade como um todo, né, dos clientes, enfim. Então a gente já recebeu bastante consultas nesse sentido, trabalhando diretamente com pessoas contaminadas pelo Covid, e a experiência que a gente teve foi essa, assim, não foi muito positiva em função dessa crueldade que a gente sempre gosta de falar aqui, né, de expor, que é a crueldade de quem administra a mão de obra contra quem está sendo ali explorado na relação de trabalho.
Oi, tudo bom? Eu tenho 52 anos, sou bancária há 12 anos. Ou pelo menos num primeiro momento, não haver marcação de ponto logo no início do trabalho remoto, eu trabalhava 10, 11, 12, cheguei a trabalhar 13 horas por dia, onde simplesmente se tinha que fazer o trabalho e não havia pagamento nenhum das horas extras. Talvez agora a maioria das empresas já veja que isso funciona remotamente, vão fazer os seus ajustes, seus alinhamentos, mas vão deixar então que as pessoas trabalhem em casa. Mas a minha preocupação é a que custo, porque ao menos na empresa em que eu trabalho, a empresa não me deu nenhum material de trabalho. Não me deu uma cadeira apropriada, não me deu uma mesa apropriada e nem tampouco um notebook ou um computador para eu trabalhar. Eu uso todos os itens da minha casa. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser pensada para o futuro. Vou falar com a dona Andréa Scherer, que trabalha de cuidadora há 5 anos e que trabalhava durante mais 15 anos como faxineira em Porto Alegre. A sua idade, André? 46 anos. Então, foi tudo muito difícil, se acostumar a todas as coisas, também todo o cuidado de limpeza, de mãos, calçados, roupas. Isso foi muito difícil logo no começo, por causa da preocupação. Sempre achava que eu estava trazendo vírus para casa. Eu tenho 59 anos e moro no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho como empregada doméstica há vários anos numa família, há 11 anos. Eu trabalhei direto com eles e nesse termo aí eu era responsável pela casa, eu fazia todo o trabalho de casa, cuidei de criança, fazia o almoço e era serviço pesadão. Mudou muita coisa, porque eu tinha um acordo com a família até o fim do ano, trabalhar com eles. Mas essa pandemia veio e daí eles me mandaram ficar em casa uns dias, né, para ver se passava. E assim, quando eu voltei, eles me demitiram, né, que não tinham mais condições de me manter, porque a loja ia mal, não tinham mais vendas. E eu saí assim, prejudicada, né, porque não tinha mais como continuar, né, no trabalho. Eles pensavam que as condições que eles tinham que me pagar não eram vantajosas para eu continuar lá, né. Me afetou bastante, porque eu sou aposentada, mas grande parte do meu salário ele vai para os meus remédios. E o que eu recebia eu levava para casa, para o sustento da família. Mas, como eu tenho um problema de saúde, né, eu gasto tudo nisso, quase a minha aposentadoria. Eu tive embolia pulmonar, trombose, complicações de pulmão, e eu tô com uma perna afetada, onde isso me faz com que eu não consiga trabalhar agilmente de fazer
todo o trabalho. E por causa desses meus problemas de saúde, daí eu resolvi ficar em casa, porque eu tive um pouco de medo, de receio de ir para a rua, já que eu estou quase no grupo de risco, né? E isso afetou os meus rendimentos. Meu nome é Inori Stephanie, tenho 59 anos, moro em Linha Capoeirinhas Relvado, no interior do Rio Grande do Sul. Minha profissão é agricultor familiar e apicultor. Na propriedade praticamente não mudou nada, pois trabalhamos só eu, a minha esposa e a minha filha. O nosso trabalho do dia a dia continua a mesma coisa. Nós estamos plantando milho, pipoca, frutas, verduras e trabalhamos na colheita de mel. O problema é quando nós saímos para vender os produtos. A preocupação pois aumenta, pois nós entramos em contato com outras pessoas. O mel, nós vendemos a maioria em Porto Alegre. O restante da produção é na Feira do Agricultor em Relvado. Primeiramente, eu vou pedir para que tu se apresente. Fale o teu nome, tua idade e a tua profissão. Luiz Carlos Barbosa, profissão, Luiz, eletricista. E a idade? 77. Colegas meus de trabalho, né? Pessoal já antiga lá, com 20 e poucos anos. E muitos deles estão passando dificuldade agora, né? Sim, deve estar, né? E não teve nenhuma assistência da empresa para esse pessoal que agora está em casa, foi mandado embora, né? Não tem nada, ninguém. Que eu saiba, não. Entendi. Tá todo mundo desempregado. Desempregado. Fazer o quê, né? Bom, onde você trabalha, no teu caso, né? Tu teve uma suspensão do teu contrato, do teu salário, como é que fica essa história? Meu salário não foi dispensado, vai metade só do salário. O teu salário foi reduzido pela metade? Metade, 50%. E desde tu teve que assinar um contrato no qual tu concorda que teu salário foi... Que eu tinha que receber isso aí. Eu concordo, tinha. Se eu não concordasse... Bom, se não concordasse, você teria outra que história. Ir embora, né? Não deram nada, mas é bem provável que dá, pela minha idade também, já estou aposentado, né? Tudo isso. Mas o trabalho é um mantimento que entra, né? Um rendimento. Sim, ajuda, né? Entrar, lógico. Se eu quisesse continuar trabalhando, eu ia trabalhar até eu morrer. Até eu morrer? Por quê? Não, eu digo, se eles me quisessem lá até lá, eu ia trabalhar até morrer. Por que não? Vou ficar parado fazer o quê? Tu não quer ficar parado por isso? Não quero ficar parado, claro que não. Se ficar parado adoece, né? Exatamente. E por fim, mas sem dúvidas não menos importante, nos encaminhamos para o final desse episódio, com depoimentos que revelam visões de futuro e incerteza para o cenário pós-pandêmico. Entre pessimismos e esperanças, ecoam as vozes desses trabalhadores, marcados pela experiência de trabalho nesse contexto anormal e ainda não visto pela nossa sociedade. Então, eu acredito que nós vamos ter bastante trabalho aí pela frente, justamente em função dessas situações que muitas empresas que já vinham tendo uma má administração vão acabar ali, né, quebrando no jargão mais comum e não vão conseguir arcar ali com verbas rescisórias que são direitos básicos dos trabalhadores. Então isso vai acontecer de forma bem grande aqui, eu acredito, como está acontecendo em várias partes do mundo. Isso vai acabar trazendo uma demanda para o judiciário, né? Então, para a advocacia trabalhista, isso aí vai acabar aumentando a demanda. Meu nome é Marcelo Jostmeyer Valandro, eu sou médico veterinário, tenho 40 anos e trabalho na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, muitos desafios aconteceram, toda a estruturação
da resposta à pandemia, todos os planos, todo o trabalho que se fez, que impactou diretamente na vida das pessoas, né, no trabalho das pessoas, na convivência das pessoas, por conta do isolamento social, no impacto na economia, no trabalho, no emprego. As pessoas, são muitos desafios que se colocam. Nós tiramos muitos aprendizados ao longo desse ano, ainda aprendemos, porque estamos ainda no meio da pandemia. Temos a perspectiva de que novos conhecimentos aconteçam. Temos aí, num futuro próximo, aí uma perspectiva talvez de uma vacina que, se Deus quiser, vai funcionar e vai poder apoiar, então, como mais uma ferramenta de enfrentamento a essa pandemia que assola o mundo todo. Meu nome é Lia, eu sou agente de saúde no posto Piratini, aqui na cidade de Charqueadas, já faz uns 4 anos aproximadamente. A gente segue mantendo os cuidados bem rigorosos, né? Só que tá todo mundo mais acostumado, na verdade. Aquele primeiro choque passou, graças a Deus, e tocando o barco, né? Tocando o barco. Claro que a gente sente falta de se abraçar, de chegar perto, de poder olhar para as pessoas sem máscara. Mas faz parte, né? Faz parte, por enquanto, dessa nova rotina. Lógico que nada vai ser como era antes, assim, até porque, primeiro, o professor hoje tem um conhecimento de muitas ferramentas que podem ser usadas na prática relacionadas ao aprendizado, né? Aprendeu a usar ferramentas e eu acho que ele precisa continuar usando essas ferramentas quando se voltar às aulas nas escolas, né? Mas também ele precisa oferecer para aqueles que não tiveram a oportunidade durante a pandemia esse mundo novo, né? Eu acho que passa por isso. Aqueles que aprenderam vão ser os multiplicadores dentro da escola. Então, tudo se modificou. O professor mudou o seu olhar, o aluno que participou desse processo tem novos conhecimentos e pode multiplicar dentro da sala de aula e fazer a interação. Bom, acho que todos os profissionais da educação, nesse momento de pandemia, estão se reinventando. Acredito que muita coisa boa vai ficar da educação híbrida, tecnologias que a gente aprendeu, formas de trabalhar diferentes, que podem ser uma ferramenta de ajuda depois, né, da pós-pandemia. Eu acho que a gente evoluiu bastante tecnologicamente falando, né, e acho que essas mudanças positivas vieram para ficar. Espero que fique como era antes, que a gente consiga perder um pouco do medo de andar com as pessoas, de conversar com as pessoas, porque tudo isso afastou muito todas as pessoas, os amigos, eles se afastaram, as pessoas têm medo uma das outras. E espero que tudo melhore, que volte ao normal dentro do possível. Acho que a higiene ela é muito importante, ela deverá ficar para sempre conosco, tanto a limpeza das mãos como dos calçados ficarem na rua, fora de casa é muito importante, ou a limpeza deles. É essencial na nossa vida a partir deste ano de 2020. Olha, eu gostaria até de voltar a trabalhar, mas eu acho até que, como o meu problema de saúde e a minha idade, eles vão contratar outras pessoas mais ágeis, mais jovens para fazer o que eu fazia. Por exemplo, umas 2 vezes por semana, uma diarista para fazer só os serviços de casa mais pesados. E
que para eles não seria tanto custo como assinar a carteira, eles teriam mais vantagem para isso. E daí até eu teria experiência, teria boas referências para essa profissão, mas, no entanto, eles preferem não gastar muito, né, pela pandemia. E daí vamos ver o que vai dar, né, se surgir uma oportunidade, até gostaria de trabalhar, né, novamente. Bom, eu vejo com muita esperança, espero que logo venha uma vacina, que a gente possa sair, vender os produtos, sem preocupação, e automaticamente que a feira volte ao normal e que as pessoas também venham comprar. Agradecemos imensamente a todos que nos ouviram até aqui. Esse foi o Ecos do Trabalho, um podcast sobre a experiência dos trabalhadores na pandemia do Covid-19. Esse episódio foi fruto de um trabalho coletivo realizado pelos alunos da disciplina de História do Trabalho e dos Trabalhadores Brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com produção de Clarice Esperança, Daiana dos Santos Macedo, Tatiane Bartman. Edição de áudio por William Cândido Mengue. Locução e arte por Giovanna Luvizetto. Entrevistas realizadas por Aira dos Santos Ávila, Thaís Ana Stephanie, Ricardo Luiz Scherer Jr., Ana Júlia de Lima, Giovanni Finato, Carolina Gerlach Lianes, Daiane dos Santos Macedo, Gabriel dos Santos Barbosa, Lisandra Romã, Delfino Correia da Silva. Obrigada a todos.